Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Antes de começar, então, só quero convidar vocês a conhecer a Loja Assombrada. E se já conhece, vai lá, passa lá, dá uma fuçadinha na loja, sempre tem novidade. Camisetas muito bonitas que brilham no escuro, que não brilham no escuro também, camisetas femininas, luminárias e tudo mais. Então dá uma olhadinha lá, www.lojaassombrada.com.br. E também não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, tá? Que é muito importante. Se você gosta do canal, curte os relatos, deixe o seu like. E vamos começar então com os relatos. E o primeiro de hoje é este daqui. O pendrive sumiu? Vamos ver. Me casei há pouco. Acho que é uma moça que nos conta o relato. Bom, que nos conta essa história. Me casei há pouco tempo. É uma moça. Eu era muito apegada ao meu sogro. Ele era um pai para mim e eu era como uma filha para ele. E ele faleceu quando estávamos fechando os contratos da nossa festa de casamento. Foi um baque para todo mundo, mas não poderíamos cancelar o casamento. Seguimos em frente com a festa, mesmo com muita dor. Fizemos um vídeo de homenagem a ele para passar no telão. Era apenas uma das várias homenagens que fizemos. Esse vídeo ficou muito marcado para todos nós e todos na festa se emocionaram muito. Quando recebi a minha filmagem de casamento, eu via e revia várias vezes com meu marido. Um dia, eu não conseguia pegar no sono e fui ver sozinha a filmagem na sala da minha casa. Era um pendrive que ficava atrás da TV. Desde quando o recebemos, não o tiramos de lá, da TV. E eu liguei a TV e comecei a assistir. Quando chegou na parte da homenagem, eu chorei muito e senti a presença do meu sogro ali comigo. Quando acabou a homenagem, o vídeo parou. Ficou tudo preto e apareceu na TV a seguinte mensagem: o disco foi removido. Eu estava do outro lado da sala, né? Eu não havia tirado o pendrive e não tinha mais ninguém ali comigo. Fui lá verificar e o pendrive não estava mais na TV. Eu virei a TV toda, olhei até com a lanterna do celular atrás dela e não encontrei. Não teve nenhum barulho do pendrive caindo, não estava no chão, não estava no rack. Simplesmente aquele pendrive sumiu. Eu fiquei pasma com aquilo. Meu marido não acreditava. No outro dia fomos lá ver e o pendrive estava lá na TV novamente. Como se nada tivesse acontecido. O pendrive é grande, ele é de madeira, não tinha como eu não tê-lo visto, pois até com a lanterna do celular eu procurei. Naquele momento, ele simplesmente havia sumido. Que legal, entendi tudo, o que o seu sogro quis dizer para você. Ele não quer que vocês fiquem chorando muito a morte dele. Entendeu? Porque toda vez que vocês colocam e relembram dessa parte, vocês ficam muito tristes, sentem muito e choram. E então vocês ficam voltando nessa imagem, voltando essa imagem na mente, volta a chorar. E ele tirou aquilo de lá por dizer, tipo, para, sabe? Alguma coisa do tipo, não precisa, né? E pelo contrário, pode atrapalhar, né? E depois ele devolveu, afinal é o vídeo do casamento, né? E pelo visto deve ser, eu não sei como é hoje em dia, na minha época ainda era um CD que vinha na caixinha, mas hoje em dia não tem mais CD, né? Tudo no pendrive, então eles devem ter um pendrive bonitão, de madeira, assim, por conta, né, porque é de casamento e tal. Mas olha só, ele sumiu, ele foi tirado no meio do vídeo, sumiu e depois estava lá de novo. Não, fala a verdade, não foi esse o recado que ele quis passar? Eu sei lá, essa é a minha opinião, com todo respeito. Vamos para o próximo. A aparição do terceiro chinelo. A aparição do terceiro chinelo, vamos ver. É uma moça que nos conta. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade quando isso aconteceu.
Estava na casa da minha tia fulana, brincando com as minhas primas, como sempre fazia. E eu tinha um chinelo Raider, rosa, na época, né? Aquele Raider rosa. Quem não teve? Eu tive um Raider rosa. Bom, e nenhuma das minhas primas tinha um igual, né? Era estilo aquele slide, não sei. Era o Raider da época, hoje é chique de novo esse tipo de chinelo, hoje é chique. Naquela época, eu acho, não sei se era chique, eu não sei que eu tinha também um Raider rosa. Já tive rosa, azul, enfim. E só eu, nenhuma das minhas primas tinha um Raider, um igual. Pelo menos um rosa, né? Bom, ressalto que eu nunca gostei de ficar descalça. Já eu tô descalça exatamente nesse momento, eu vivo descalça, gente do céu, pareço um índio dentro de casa, mas tudo bem. Mas ela não, olha lá. Ressalto que eu nunca gostei de ficar descalça, mas aquele dia eu tirei o chinelo por alguns instantes para brincar. Quando a minha mãe me chamou para tomar banho, eu fui buscar o meu chinelo e não tinha apenas 2 chinelos, tipo o par de chinelos, tinha um terceiro chinelo. Como assim? Ninguém tinha um igual lá em casa. E apareceu 2 pés direitos e um esquerdo, um do lado do outro. E eu chamei minha mãe para ver e ela também ficou intrigada. Ninguém de casa sabia de quem era aquele chinelo e não viram ninguém colocando nada ali. Simplesmente jogamos aquele chinelo fora, o chinelo que estava sobrando, um pé direito lá. Jogamos fora. E até hoje eu não consigo explicar o que é que aconteceu. Duplicou só um pé, se tivesse duplicado o outro, dá para alguém ter ficado pelo menos com o chinelo, né? Dá para uma das primas. Gente, o que é isso? Porque isso aconteceu também. Nenhuma das primas estava querendo muito um chinelo igual aquele, alguma coisa do tipo. Alguma das suas primas tinha gostado do chinelo. Porque tem uns outros relatos de coisas que aparecem. Por exemplo, um brinquedo. Ah, o fulaninho tinha esse brinquedo e o outro também queria, enfim. E aí, de repente, surgiu na casa da mulher um igual. Um brinquedo igual. Ela falou, ninguém saiu comprar, não tinha 2 iguais daquele. E apareceu. Aí o menino tava brincando, falou, mas quem te deu? Ele, não sei, tava ali. Um outro igual. E 2 relatos, inclusive, não é um só. Outro relato de que apareceu um outro brinquedo também. Tipo, o negócio duplicou. E aí é o que aconteceu com o chinelo, mas só duplicou um pé. Podia ter duplicado o par, né? Já pelo menos alguém usava. Agora um pé só fica difícil, né? Só se for saci. Enfim, não, brincadeira, mas o que será que aconteceu? O que será? Alguém pode explicar? Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Se aconteceu algo parecido com você, também manda um relato pra gente. Porque realmente, né? Próximo relato. É meu irmão. Bom, vamos ver. É uma moça que nos conta esse relato. Ela tem 24 anos e é de Várzea Grande. Mato Grosso, né? Eu morava em uma casa simples, sem muro e a rua sem asfalto. Do meio da sala era possível ver a rua da frente, pela porta, o vizinho lateral, pela janela e o fundo do quintal, pela porta dos fundos. Como não tinha muros, os vizinhos e as visitas passavam pelo meio do nosso terreno para chegar até suas casas. As visitas... os vizinhos e as visitas dos vizinhos, eu acho, né, passavam pelo meio do nosso terreno para chegar até suas casas. A casa da vizinha do fundo era muito visitada, devido aos amigos dos filhos dela, né? Ela tinha 4 filhos, era mãe solteira e a casa dela era cercada por palavrões, desrespeito e muita bebida. Uma tarde eu estava limpando a casa, quando vi pela porta da frente um rapaz passando na rua. O rapaz estava de bermuda branca, camisa e boné e estava andando de cabeça baixa, com as mãos no bolso. Como não o reconheci, fui olhar para ver, né, quem era. Quando cheguei na porta, ele já estava passando na janela lateral, em direção ao vizinho do fundo. Então eu fui em direção ao quintal e vi o rapaz sumindo atrás do pé de acerola e chegando na casa dessa minha vizinha de fundo. Bom, eu fiquei pensando sobre esse rapaz e no outro dia comentei com a minha mãe, que ignorou e disse que devia ser algum dos amigos do vizinho. Uns 2 dias depois, a vizinha do fundo estava na rua conversando com a minha mãe e contou para ela que 3 dias antes
alguém havia batido na porta dela de madrugada, acordando-a. E ela perguntou quem era, e quem estava batendo na porta respondeu: é o fulano, vamos, Zinha. E ele repetia o nome dela e falava que foi buscá-la. É o fulano, vamos. Então, a vizinha nos contou que o fulano é o irmão dela, falecido. Eu então fui contar a ela que eu o tinha visto indo em direção à casa dela no período da tarde. Descrevi o rapaz e ela confirmou que era o irmão dela falecido. Isso me aterrorizou e cerca de 2 semanas depois dessa situação, a vizinha faleceu de cirrose. E então entendemos que ele realmente foi buscá-la. Gente do céu, olha. E ela viu e ela escutou, ele bateu na porta e chamou a irmã para ir, vamos comigo. Interessante, né? Próximo relato. A boneca. É uma moça que nos conta. É curtinho. A minha prima, quando era pequena, tinha uma boneca que amava. Estava sempre com essa boneca. Levava para cima e para baixo. Um dia, porém, a boneca sumiu. Simplesmente sumiu. E minha prima perguntava o tempo todo para minha tia onde é que estava a boneca. Porém, ela não sabia e nem o meu tio sabia. Um dia, fazendo faxina, minha tia estava limpando o banheiro e quando abaixou-se, viu que embaixo do armário do banheiro estava a boneca sentada, como se alguém tivesse colocado ela ali. Os meus tios juram que não fizeram isso e não teriam por que fazer também, já que a minha prima chorava para eles todos os dias procurando a tal da boneca e não tinha mais ninguém na casa, só os 3. Quando ela mostrou para minha prima, a minha prima não quis mais saber da boneca. A minha tia acabou jogando fora e até hoje nos arrepiamos com essa história. Será que bom, a criança brincou e esqueceu ela ali, mas brincar no banheiro com a boneca embaixo do armário, sentadinha, como se realmente alguém tivesse colocado ela ali ou até escondido ela ali, ou ela se escondeu sozinha ali, sei lá, gente. Sei que nem a criança quis a boneca depois, né? Ela deve ter falado, gente, essa coisa é muito estranha, né? Deixa pra lá. Eu quero outra boneca, mas essa não mais. Homem de jaqueta na estrada. E é uma moça também que nos conta essa história. Eu e meu marido voltávamos de moto do trabalho. Já estava escuro e muito frio. Eu ia na garupa com as mãos nos bolsos da jaqueta do meu marido. Assim eu me segurava nele e mantinha as mãos protegidas do vento. Acompanhava a estrada, olhando para frente, sobre os ombros dele. E é uma estrada predominantemente rural, com muitas plantações nas laterais. A estrada acompanha a linha do trem e a certa altura faz uma curva fechada à direita para se afastar dos trilhos. Assim que a moto fez a curva, os faróis iluminaram um homem caminhando, atravessando a estrada. Era normal. O homem era sólido, estava de jeans, jaqueta marrom pesada, mãos nos bolsos. Caminhava normalmente e o meu primeiro pensamento foi que era estranho aquele homem estar ali. Não havia carros, nem casas, mas enfim. A partir daí foi tudo muito rápido. O meu marido estava pilotando diretamente para cima do homem, que não se afastou da moto. Ele não nos olhou, nada. Ele continuava a caminhar. Como meu marido não estava vendo aquele homem ali, meu marido indo de moto para cima dele? E o cara não desviava e nem o meu marido. Eu o agarrei e gritei em seu ouvido no instante em que a moto atravessou aquele homem. Tipo, ai, o homem, né? Pelo amor de Deus, vai atropelar o homem. E meu marido diminuiu a velocidade e levantou a viseira para perguntar o que é que aconteceu. Eu só respondi que não era nada. Foi nada. Que ele continuasse. Em casa, só em casa eu contei o que eu vi. Que atravessamos aquele homem. Passamos por aquele homem.
através daquele homem, entendeu? Não por ele, no meio dele. E o meu marido apenas confirmou para mim que não viu ninguém na estrada. No dia seguinte, eu comentei na loja em que eu trabalhava o acontecido na noite anterior. E meus colegas ouviram, riram, alguns brincaram comigo, dizendo que eu devia ter cochilado na garupa. Menos uma colega que me chamou para contar que um primo seu derrapou naquela mesma curva e foi parar no acostamento para não atropelar um homem distraído que atravessava a pista. Quando ele desceu, pronto para xingar o cara, não tinha ninguém ali. A estrada estava deserta e escura. Esse fantasma não fez nada além de atravessar a estrada. Ele não reage, ele não olha. Eu acho que é só uma impressão que ficou no local. Sim, pode ser isso. Como ele não interage, ele não faz nada, ele só está ali passando e ele não está ali, pode ser uma impressão. Alguma coisa aconteceu ali no passado, não sei quando, talvez ele tenha sido morto, talvez não, talvez alguma coisa impactante aconteceu ali que ficou gravado e por de acordo, sei lá com o que, aquilo reacontece, que é ele atravessando a estrada. E alguns veem, outros não, né? E pode causar um acidente. Se a pessoa vê e tentar desviar, né? Agora, no caso do marido dela, ele não viu, então foi de boa. Para ele não tinha nada. Mas aí a gente para e pensa, quantas coisas podem estar acontecendo ao nosso redor que a gente não enxerga, né? O guardião da Vó Maria. É uma moça que nos conta também. Eu fui criada pela minha avó Maria e morei com ela até os 18 anos, quando um câncer a deixou muito debilitada e nos mudamos para a casa da minha mãe. Desde muito pequena eu lembro de ter um amigo, o Léo, que brincava comigo. Somente aos 8 ou 9 anos eu percebi que o Léo às vezes desaparecia, que eu nunca o vi na escola, eu não sabia quem eram seus pais. Enfim, eu nada sabia dele, além de que ele às vezes aparecia para brincar comigo. Era um garoto normal, com cabelos pretos, bermuda jeans e camiseta branca, bonito e risonho. Uma criança adorável. O fato intrigante era que o Léo parecia envelhecer comigo. Conforme eu crescia, ele também crescia. Quando me tornei consciente que o Léo não era real, ele passou a aparecer com menos frequência. Por anos, a minha avó dizia que ele era só um amigo imaginário. Depois, virou meu guia. Admito que muitas vezes, na adolescência, eu pedi proteção ao Léo. Realmente eu acreditava que ele era o meu guia. Coisa de 2 anos antes de descobrirmos o câncer na minha avó, eu tinha 16 anos, ela passou a ter episódios de apneia do sono e era necessário tirar o travesseiro e inclinar sua cabeça para trás para liberar as vias aéreas. Na época, o médico me ensinou a fazer e eu mudei a minha cama para o quarto dela, assim eu estaria sempre vigiando. Eu estudava à noite e trabalhava numa loja durante o dia. Eu tinha o sono extremamente leve e acordava ao menor movimento dela, mas por mais que quisesse me manter alerta, um dia a exaustão bate. Naquela noite eu caí num sono pesado e não a ouvi se mexer. Mas algo no mínimo sobrenatural aconteceu. Eu fui erguida da cama com um tranco. Quando abri os olhos, já estava sentada na cama. Alguém me levantou, fui erguida. Pô! O puxão foi tão forte que a minha cabeça foi jogada para frente e eu bati o queixo no meu peito, num efeito estilingue. Foi bem bruto assim, ó. Nem tive tempo de entender o que aconteceu, pois no momento em que eu fiquei consciente, eu ouvi o arfar da minha avó brigando para respirar e se debatendo. Nem pensei, eu pulei da cama e fui socorrê-la. Eu estava tão cansada que eu não pensei muito aquela noite. Eu caí na cama e apaguei novamente. Na manhã seguinte, ao me arrumar para o trabalho, tinha em meus ombros marcas de dedos bem vermelhos na pele. Eu sou muito branquinha e gordinha, eu tenho 1,72 de altura, sou uma mulher grande.
Foi preciso muita força para me colocar sentada. Na hora eu pensei no Léo. Tinha sido ele, com certeza. Como disse, ele cresceu comigo e agora ele era um rapaz forte entre 16 e 17 anos. Uns dias depois, eu o vi de relance, sentado na cadeira do jardim. Agradeci e ainda brinquei que não precisava ser tão violento. Era só ter me chamado horas. E uma risada baixinha e gostosa ressoou na cadeira, agora vazia. Léo era uma presença constante. Embora não o visse muito, né? Ele era uma presença constante. Eu ouvia a sua voz me chamar ou bater de leve na porta do quarto. Eu sabia que eu nunca estaria totalmente sozinha. A sua presença era quente e acolhedora. Para mim, ele era da família. Aí veio o câncer e todas as dificuldades que acarreta. E eu vi o Léo na sala de espera do hospital uma vez. Ele me olhou, mas ele não sorria. Agora já parecia ter uns 25 anos de idade ou mais, enquanto eu tinha 19. E a minha avó faleceu em 2003. A última vez que eu vi o Léo foi no cemitério. Ele acompanhou o enterro de longe, me assoprou um beijo, colocou a mão sobre o coração e apontou para mim. E eu entendi como um "eu te amo". Então ele ficou translúcido e sumiu. Foi automático. Eu sabia que ele tinha ido embora para sempre. No fim, o Léo era o guardião da minha avó. Apenas viu em mim uma forma de se fazer presente. Talvez porque eu pudesse vê-lo. Se fez criança para não me assustar. Se fez amigo para ter uma presença constante. Eu perdi 2 pessoas que eu amava naquele dia. A minha avó querida e o meu amigo parceiro. Nunca mais o vi, ouvi nada. Ele realmente se foi junto com ela. Saudade é tudo que me restou. E a certeza de que vou encontrar os dois em outro lugar um dia. Ai, você achava que ele estava com você, ele era uma presença constante ali, mas na verdade ele estava com a sua avó. E ele se mostrava de uma forma confortável a você. Que você não se assustasse, porque você conseguia vê-lo. Ou ele percebeu que como você conseguia vê-lo, ele não conseguiria se disfarçar ali, né? Então ele se mostrava dessas maneiras, né? Foi seu amigo ali, mas ele estava de olho na tua avó, porque a hora que ela se foi, ele se foi também. E te agradeceu, né? Por, sei lá, ele precisava de você, às vezes, para ajudá-la, né? Por exemplo, quando você não conseguiu acordar e ele teve que fazer isso. Por isso que eu falo que os anjos da guarda nem sempre atuam de forma angelical e branda e assim. É na brutalidade mesmo que às vezes precisa, filho. Se ele ficasse, fulana, acorde, sua avó. Talvez não desse tempo, porque tinha que ser rápido. Então o que ele fez? Filho, levanta, já levantou mesmo, tem que ser forte, vai, o quê? Vai lá! Aí assim você já viu, já atuou, né? Não é tão brando assim, não, a ação dos anjos da guarda. Na lapa mesmo, que tem que ser, né? Muito legal. Interessante. Se alguém tem uma história parecida, manda pra gente. Pessoal, e esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal se não são inscritos e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos a todos. Fui! Então, mas então você já sabe, membros do canal Assombrido. Deixa eu contar uma vez. Vai ter um vídeo abrindo isso daqui. Que o pacote retornou, gente. Teve uma vez que o pacote retornou e atrás, deixa eu ver, cadê aqui? Pegar um que tenha... Sabe o motivo da devolução? E aí tava lá, falecido, né? Vixe, é ruim ver isso, cara. Aqui é mais lixo, Credo. tá? Mais lixos. Essas caixas aqui eu vou decidir o que eu vou fazer com tudo isso daqui ainda, tá? Aqui são luminárias que eu fui achando perdidas lá, ó. Então eu tô botando tudo aqui. Trouxe a coisa da academia de volta. E olha como é que tá ficando. Ai, você lembra disso, amor?
Nossa, nós temos uma janela, uma mesa aqui embaixo. Sabe aquele programa? I'm coming back to Massachusetts. Ó, Aquele programa Acumuladores? os acumuladores, isso.